Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Dentro do possível, né? Dentro do possível. Dentro do possível, estamos aí. A gente está gravando esse vídeo na quarta-feira. Eu não sei o Márcio, mas eu madruguei para ver Brasil e Jamaica, que foi um horror. O Brasil empatou, tá fora da Copa. Todos madrugamos. E aí... trabalhar e outros curtir. Aí acabou o jogo e a gente foi pra cabine de A Era de Ouro, filme que tá estreando nos cinemas aí na próxima semana. E o dia que começou ruim terminou pior. E eu pensei, cara, depois desse jogo do Brasil não tem como piorar. E aí lá por meio-dia e pouco, quando acabou o filme, qual a nossa surpresa, né? Mal sabia que o empate do Brasil e a desclassificação era só o começo. Então, a gente vai falar aqui de A Era de Ouro, que eu acho que não é um filme que uma galera vai ver, pouca gente vai ver, mas a gente vai aproveitar ele como gancho para falar também de um gênero, não um gênero específico, mas um, como é que eu vou dizer, um nicho de filmes, que são os filmes ruins, mas tão ruins que eles fazem às vezes a volta e ficam divertidos de alguma forma, ou eles são os ruins que entretêm, pelo menos, assim. Tem os ruins chatos, assim, mas esse é um filme diferente, assim. Os filmes que amamos odiar, assim. Exatamente. Então, Matheus, sobe a trilha aí que hoje a gente vai falar de Ruindade e A Era de Ouro. Bom, vamos lá então. A Era de Ouro, como eu disse, é um filme que está estreando, chega nos cinemas aí na semana que vem. Semana que vem, né? Eu não sei quando o amigo ouvinte ou quem está vendo esse vídeo no YouTube está vendo, então para situar, o filme chega aos cinemas aí no dia 10. A gente está gravando no dia 2. A gente viu a cabine agora há pouco. Agradecer ao pessoal da Espaço Z pelo convite. É um filme... É uma biopic, né? Uma biografia, quase uma homenagem, tá aí no caso, né? Porque ele fala da história do Neil Bogart, que era um... Como é que tem uma tradução para mogul, que em inglês tem esse termo? Um chefão. Ele era o dono. Ele era o chefão dono de gravadora. Da Casablanca, que era uma gravadora de música aí dos anos 70, americana. Ele já havia também tido outra gravadora, que é a Budas. E essas gravadoras lançaram muita gente de peso aí. No filme quem aparece mais é Donna Summer, Kiss, Bill Withers. Eles também trabalham com Isley Brothers. Com quem mais que aparece no filme? Gladys Knight. Assim, é gente graúda aí, gente muito boa da música. Mas o filme é menos sobre a gravadora e mais uma biografia desse personagem, que é o Neil Bogart. Não por acaso o filme é dirigido pelo filho mais velho dele, que se chama Timothy Scott Bogart, e outro produtor do filme é o Ivan, que é o irmão dele. Na verdade, no final do filme, ali, quando sobem os créditos, é um tal de Bogart pra cá, Bogart pra lá, a família toda produziu o filme, e isso se reflete bastante no filme, que é, na verdade, uma visão... bem parcial. Romantizada. Bem romantizada dele. Que a gente vai discutir aqui se não rouba assim, a cena dos artistas mesmo. Porque eu vi o trailer, eu até fiquei interessado. Caramba, tem bastante gente boa aí, né? Pra se falar. E pelo menos a trilha vai ser interessante. A seleção de músicas é de fato interessante. A trilha do filme incidental, depois eu vou falar que também é uma das coisas horrorosas, entre outras coisas horrorosas do filme. Mas enfim, 2h15 que não se recuperam, né, Márcio? Não, você perdeu e foi. O que tu achou deste grande pedaço de filme chamado A Era de Ouro? Como uma das frases do protagonista ali, do Neil Bogart, é complicado, né? É bem complicado. Assim. Por onde começar? Assim? Eu estava comentando com o pessoal aqui, o filme tem uma vibe meio... O Carlos, quando me falou desse filme, disse, quem sabe a gente vai fazer a cabine e tal, vamos fazer um programa sobre ele. Disse, ele deve ser um telefilme, mas pode ser interessante, né?
Só que ele vai além do telefilme, ele parece uma telenovela, assim, uma telenovela mexicana, assim, tem todos os estereótipos, todos os clichês possíveis, ele aparece ali, né? Eu tava comentando com o pessoal que toda parte que tem uma cena triste no filme entra um pianinho de fundo, assim, até que aquele pianinho se repete inúmeras vezes, assim. Que depois vira uma discoteca. Sabe? O personagem tem flash forwards, né? Ele vê os artistas, ele tem tipo um sentido de aranha ali, que ele vislumbra todo o sucesso do pessoal, tipo assim, eu vou apostar no Kiss agora, mesmo que ninguém compre os discos dele, porque eu sei que em algum momento eles vão estourar e tal. Então tem toda aquela coisa de biopic que a gente está acostumado, né? A batalha, a ascensão, a queda, só que tudo isso muito mal feito, né? Os personagens do filme, que são os rockstars ali, os caras que interpretam, nenhum deles parece, os caras do Kiss, nenhum deles pode fechar mesmo com maquiagem e imaginar os caras do Kiss, assim, sabe? Os caras do Kiss preocupados com a integridade musical. Olha, talvez no início dos anos 70 pode ser, mas agora a última coisa que o Kiss se preocupa... Gene Simons de salto plataforma, que deve ter uns 20 centímetros o salto. Não, você está mentindo sobre música e nós nunca mentimos da nossa música. É tipo banda recheada de playback nos shows. Né? Mas até a cena, tem uma cena que ele conversa com o Gene Simons, que o Gene Simons está no ônibus, daí obviamente entra a musiquinha do pianinho, né? Daí o Gene Simons sai e entra a amante dele, como se estivesse tirando ficha de senha para entrar no ônibus e conversar com o cara. Porque eles estavam falando sobre integridade, ele estava falando com a amante. Daí entra a amante, daí também, obviamente, entra o pianinho de fundo ali, porque é uma coisa emocional, assim. Então o filme ele é todo quebrado. Como o Carlos falou, assim, ele, em algum momento, ele se torna engraçado, porque a gente começa a ter vergonha alheia de tudo que está acontecendo na tela, e alguns exemplos a gente vai acabar dando aqui ao longo do programa, mas começa a ficar tão constrangido, que chega um momento que isso passa e tu começa a rir, porque ele era para ser um filme em homenagem, porque a família toda do cara tá ali, mas ficou geográfico demais, assim, né? Ficou falso demais, ficou cômico demais, então o que era para ser uma homenagem vira no final uma piada, que eu tenho certeza que não era essa a intenção. A parte final do filme, depois que o cara, para quem não sabe a história do cara da gravadora, ele morreu de câncer no início dos anos 80, assim, e meio que o filme encerra com ele entrando numa igreja, que é o início do filme, as mulheres de branco cantando, como se estivesse indo pro céu e os anjos recebendo e cantando, tipo, enfim, é a coisa mais kitsch possível, né? Então, assim, se a pessoa quiser dar umas boas risadas, né, ir por esse lado, talvez consiga, mas eu acho que até nisso ele fica complicado, porque o filme ele se leva a sério, né? O filme não tá fazendo isso para vamos nos tornar tão ruins que vamos ser cômicos, né, como é o caso de outros filmes assim que a gente pode lembrar aqui depois. Não, ele acha que tá fazendo bem, assim, acha que aquilo ali tá... E os atores, assim... Cada um. Tipo, tem uma hora que o cara da gravadora ele chora, assim, não sei se é com a mulher ou com a amante, assim, ele começa a chorar. Cara, tipo, enfim, não dá. Eu acho que eles vão tentar vender esse filme naquele espírito de cinebiografias, tipo a do Queen, que eu acho que é a que mais deu certo, né, em termos de bilheteria. É ruim também, mas é um ruim diferente, né? Eles conseguem tornar o mundo do rock careta. E mesmo apresentando todas aquelas coisas de rock, como que você sabe, sexo, drogas... Não, os anos 70, até não é o Estúdio 54 ali, mas é uma vibe discoteca também, né? É uma discoteca... Tem uma cena meio... Não é um surubão, mas tem uma cena que é... Uma festa. Pra ser não é uma orgia, mas tipo assim, as pessoas não conseguem se conter ao som de Donna Summer. Assim, eu acho que o filme tem N defeitos, e acho que o tom da direção, a direção é péssima. É péssima. A escolha de como o filme vai ser contado. Eu acho que no final das contas começa a fazer sentido quando tu vê que... Eu fui ver esse filme sem saber muita coisa, assim. Vi o trailer, nem sabia desse filme, na verdade. Até ontem. Não, segunda-feira, eu perguntei pro Chico Zito, que é nosso colega aqui, que também participa das cabines. Eu disse, mas Chico, essa semana não tem cabine, né? Ele, não, tem um filme... Chegou o convite, mas, enfim, tava perdido nos e-mails lá, e eu fui olhar, A Era de Ouro. Eu disse, não faço ideia de que filme é esse, cara. Aí botei no YouTube pra ver o trailer. Pô, o trailer, né... Méritos, meus parabéns para quem fez o trailer, dá uma boa enganada, mas eu não sabia que o filme era feito
pelo filho do protagonista, assim. E aí tudo faz sentido. Porque é uma coisa brega. O tom é errado, assim. O personagem, tu entende que é uma grande homenagem, tanto que acaba, quando acaba os créditos, que parece que nunca vão acabar, quando acaba os créditos, está lá, né? Para você, pai. E aí... A melhor piada tá nos créditos, que é aquela do Kiss, né? Que diz o último abandonaram, show, mas a gente também não acredita, abandonaram os palcos nessa última turnê. Melhor piada e aí, quando acabou o filme, eu tinha comentado assim com o Márcio, cara, se o Ed Wood tivesse vivo e fizesse um filme sobre a indústria musical, esse seria o filme. Porque ele é um ruim que tudo é ruim ali, cara. O menino que faz o ator principal, que não é mais menino, na verdade, né? Como é que é o nome dele? Jeremy Jordan. Famoso quem? Não sei quem é, nunca vi antes. Que cara ruim, cara. Que cara ruim. E é um protagonista que o ator é ruim, e se tu for ver, por mais que seja uma homenagem dos filhos pro pai, o personagem é um escroto o filme inteiro, cara. O personagem sacaneia a mulher. É verdade. Sacaneia todo mundo, porque ele, na verdade, crédito dos artistas. Ele aposta com a grana dos outros, ele aposta às custas dos outros. Ele nunca tem dinheiro, ele toma uma surra numa hora que os caras dizem assim, venham aqui limpar ele. Ele tá limpo. Ele tomou uma surra que nem sangue saiu do cara. E ainda alguém, eu achei engraçado, venham aqui limpar ele. Limpar o quê, cara? Mas enfim, o cara não tem nenhum carisma. E a atuação é muito ruim. E essa história que vai incomodando aos poucos, é isso, assim. É como se ele fosse o responsável pelo sucesso de todos esses artistas. Então, quando a Donna Summer, que até mais adiante... Esse aqui filme, a gente até não vai dar tanto spoiler, porque, enfim, é história real, né? E ninguém vai ver. São histórias... Exatamente. Ninguém vai ver esse filme. Até porque Barbie vai estar em todas as sessões ainda, né? E o Oppenheimer. E acho que Missão Impossível ainda também, né? Ele rouba o mérito de todo mundo. Então, quando a Donna Summer tá gravando Love... Como é que é? Love You Like It Baby. É a música famosa aquela dela. Love You Like It Baby. E ela tá gravando e ele quer que seja mais... Porque, assim, na verdade, essa música foi lançada e não estourou pela gravadora dele. E aí, anos depois, eles retomam e aí a música, com uma nova versão, é lançada e estoura. Mas, enfim, ele quer que ela interprete mais a música. Porque, na visão dele, essa música é trilha para trilha de sexo. Ele deixa bem claro isso no filme. Então, ele quer que ela interprete como se ela estivesse numa relação sexual ali. Que, na verdade, eu li uma crítica quando eu estava vindo para cá, que assim, ele percebe que as pessoas levam a música como trilha para sexo quando ele toca numa festa na casa dele. As pessoas só levam essa música pro lado do sexo quando ele tá na festa, porque já existe esse vocal dela, que é isso. Não é por causa da música que é isso ou aquilo. Já é por causa disso. Mas então, no filme, o que ele te faz acreditar? Que foi ele que disse pra ela, não, olha, tu tem que fazer assim, porque esse tipo de vocal é que vai te fazer estourar e tal. A mulher não é nem parecida com a Donna Summer. Outros trechos de música também. O filme todo dá a entender que a amante dele, que depois vira mulher dele, que é meio que uma mistura ali de Mel Lisboa com o Zoe Deschanel, né? Que acho que foi a única atriz que me pareceu mais ok no filme. A Michelle Monaghan também, né? Mas enfim. Quem lembrava de Michelle Monaghan? Quem viu Missão Impossível. Quem maratonou Missão Impossível, né? É a amante dele que ensina o Gene Simons e o Paul Stanley a se maquiar. O Kiss não tem méritos próprios nem da maquiagem. Quando eles estão gravando um disco do Isley Brothers, os caras chegam lá com a gravação pronta da música. Aí ele diz, não, mas eu vou transformar isso aqui num sucesso. Aí ele só aumenta o volume dos metais e pronto, tem um sucesso. Pro Bill Withers também, ele chega lá com
Ain't No Sunshine, né? Também ele dá 2, 3... Então, assim, ele é o Forrest Gump da indústria musical, assim. Ele participou de todos os sucessos e se ele não tivesse colocado o dedo dele ali, as músicas teriam sido um fracasso. O que até o momento que ele estoura, parece que ele é no filme, né? Porque ele só dá tiro errado. Ele só dá tiro errado. Aí, lá adiante, tem o tiro da Donna Summer, e aí ele acerta e o filme... É Love to Love You. Love to Love You, isso. Então, assim, a trilha também, a trilha incidental, a seleção de músicas é muito boa. A trilha incidental é completamente equivocada, ela é piegas. E aí, só para completar, essa homenagem acabou me lembrando uma outra coisa, uma referência das mais toscas, que é o seguinte, é para ser uma homenagem, mas acaba envergonhando o homenageado. Então, para mim, esse filme virou uma mistura de Ed Wood com o vídeo do nosso ex-menino, porque agora já deve ter crescido, o Márcio já deve ter visto esse vídeo, do Nissim Orfale, né? O da baleia. É como se fosse um imenso vídeo do Nissim Orfale, só que o Nissim Orfale que teve uma gravadora. Ele tem algumas coisas na história ali que tu vê que poderiam dar um filme. E um bom filme, assim, da maneira como tu abordasse o tema. Tem uma coisa que passa en passant ali, ele fez um filme pornô, soft porno, né? E pelo que ele só cita, né? Ele só cita. E pelo que conta, ele fez o filme para poder comprar o anel de noivado da mulher. Então, a Donna Summer diz assim, tu fez um filme pornô para tu casar com a mulher? Isso aí mesmo. É uma baita história. Tem uma outra história também, que eles estão sendo ameaçados por uma máfia de negros, porque eles teriam roubado os artistas da Motown. E daí ele liga pra máfia italiana dizer pra essa outra máfia não apagar os caras. Tipo, é outra baita história. E é só isso que aparece. E en passant, assim. Tipo, não é tu... Né, momentos em que tu poderia ter abordado melhor a história, ter apresentado um personagem muito mais completo, muito mais interessante do que esse que foi ali na tela, totalmente caricato, assim. E pelas entrevistas no final do filme, depois dos créditos, aparece o Neil Bogart mesmo dando entrevistas para alguns programas de entrevista do Johnny Carson e outros. E o cara me pareceu ser uma pessoa o cara tinha carisma, interessante, né? Com realmente carisma. Só que eles destruíram todo o carisma do cara no filme. E isso acaba prejudicando um pouco como tu vê a história, como tu vê o filme. Tu não consegue te engajar em nenhum momento. Porque ele é total chapa branca, né? Mas nem por isso, assim. Ele até pode ser um filme chapa branca, mas ser interessante em algum momento, né? Fazendo o cara... Só que assim, tipo, ele ensina a Donna Summer a cantar. Ele ensina o Kiss a usar maquiagem. Ele ensina o Isley Brothers a gravar o grande sucesso, a mixar o disco. Sabe? Ele só não sabe fazer a gravadora funcionar, né? O resto tudo ele sabe fazer. Vamos fazer... Não é uma sessão nova. Vamos só abrir uma sessão e depois a gente fecha para esse filme, que é ler algumas críticas do... Sim. Eu escolho 2 aqui, tu escolhe 2 aí do Letterboxd sobre esse filme. Aqui eu gostei. A pessoa diz assim, o rapaz diz assim, como fã de filmes, eu não sou impressionado. Como fã de boas perucas, estou desapontado. Como fã de Donna Summer, eu estou ofendido. E tem um outro que diz assim, eu acho que este filme vai ter multi-Razzie nominees, vai ter várias indicações ao prêmio Framboesa de Ouro. Faz tempo que eu não rio tanto durante um filme no teatro, nos cinemas. Infelizmente, para os produtores, esse filme não era uma comédia. E acho que é por aí, né? Tem um ali que fala também que parece um sketch do Saturday Night Live, né? E é um pouco isso, assim. Tem outro que diz que é uma geografia, a geografia tem as geografias bajuladoras e tem o Era de Ouro, que é uma coisa que vai além, assim, que vai chegar a ser exaustivo e ridículo. E é um pouco isso, assim, né? Então, eu tava pensando até as cenas de show, sabe? Normalmente esses filmes, hoje o que filmes de música fazem, musicais, por exemplo, é fazer bem as cenas de show, né? Tu te sente dentro do show. Seja aquele documentário do David Bowie, que foi com imagens reais que a gente viu ano passado, seja o filme do Elton John, ou o próprio filme do Queen, assim, tu realmente, né, claro, são produções com recursos muito maiores, mas mesmo reproduções, filmes antigos, da década de 90, tipo aquele filme do The Doors, que tem umas coisas meio aquele filme do The Doors é bom, do Oliver Stone, né? E tipo, as cenas de show daquele filme são muito boas, é um filme de 89, né, se eu não me engano, 89, 90. Tipo, esse agora, nenhum momento, assim, tu consegue
te imaginar dentro daquele espetáculo, mesmo vendo no cinema, assim. Então nada te move. As músicas são legais, né? As músicas são, como o Carlos falou, tem uma ali que eu tava discutindo com o Chico, né? A música que abre o filme, que é uma música do Kiss, Shout It Out Loud, que é quando o Kiss tá tocando para o pessoal da gravadora ali, né? Tá. Que é uma cena que depois sai os sprinklers ali, molha todo mundo. Aquela música de 70, é de um disco de 76. Ele tem vários erros factuais. Ela é da música do filme de 76 e aquela cena de 74. O Chico argumentou comigo que, de repente a música já existia antes, assim, e eles tocavam ali. Mas acho difícil eles tocar como música de trabalho, uma música que não tinha sido gravada ainda. E eu acho que essas coisas o filme até traz, a batalha de tornar essas bandas interessantes, né? Como nada é mágico, né? Porque hoje nos filmes musicais tudo é mágico, né? O Elvis Presley meio que parece ter sido ungido uma coisa meio quase de super-herói, assim, recebe uma iluminação divina e se torna um popstar. Os outros filmes também vão meio nessa linha, uma coisa meio Marvel, assim. E esse não, ele até mostra essa tentativa de construção dos músicos, assim, de construir o Kiss como uma banda de sucesso, ou a própria Donna Summer. Então tem essa coisa de como ele batalha para tornar os caras conhecidos, né? E ver o valor que aqueles caras têm, que tem para ele e que ele imagina que eles podem ter para o público. Só que a maneira como isso é apresentado, ele é muito confuso, ela é muito mal feita, assim. Então, esse lado interessante do filme, que eu acho da construção da carreira artística, assim, da mulher, do pessoal gravando as músicas, do Donna Summer tentando achar qual vocal que é o vocal mais interessante pro filme, isso acaba sendo perdido na paródia, assim, que é o cara ensinando ela a gemer na cabine. O problema é que ele não é pra ser uma paródia, né? A mulher parece, como se deita no chão e parece que ela começa a se masturbar ao cantar, sabe? É nesse nível o negócio, e daí toda aquela... sabe o que ele me lembrou em alguns momentos? Assim? Me lembrou o filme a série da Miss Maisel, só que muito mais mal feito, assim. O ritmo, assim... Eles citam porque, assim, o comediante, né? Cita o Johnny Carson, porque assim, vê que no fundo... Mas enfim... cita o Lenny Bruce, né? Isso, Lenny Bruce. Tu vê que no fundo, as pessoas interagindo não é natural, assim, os extras, assim, é tudo meio que montado, um pouco como era o da Miss Maisel. Só que o da Miss Maisel tem um ritmo. Claro, assim, não, Miss Maisel é ótimo. Ritmo de acordo com o diálogo e a produção, então tu compra aquela ideia. Nesse filme, não, assim, fica só tudo tão falso, como a história do cara que é contada na tela. Eu tava pensando agora, porque assim, a gente tem visto várias biografias musicais aí, né? A do Elvis, no ano passado, que foi bastante elogiada. A do Queen, que dividiu bastante opinião. Acho que a crítica, no geral, achou bem ruim, mas o público gostou do deu dinheiro pra caramba. Tem a do Elton John, mas são biografias de músicos, né? Da indústria em si, não tem tanto, assim, claro, tem os documentários e filmes do Phil Spector e tal. Teve a série que flopou. Pois eu ia lembrar justamente isso, a Vinil. Que é muito melhor que esse filme. E que flopou, né? Ela tinha seus problemas, mas tinha episódios mas ela tinha seus vários problemas também, né? Tinha. Mas tinha alguns episódios muito bons, assim, o episódio que ele vai encontrar o Elvis no hotel é muito engraçado, assim, que o cara da gravadora, que eu não lembro o nome do ator ali, ele encontra o Elvis no hotel lá e tenta convencer o Elvis a voltar a gravar rock e tal. Só que mesmo essa série, com todos os problemas, ela tá muitas léguas à frente desse filme da Era de Ouro, assim. E aí... eu queria discutir aqui alguns filmes que... Eu não sei se esse filme... Ele não vai ficar porque, como a gente estava comentando antes, ninguém vai ver esse filme. A real é essa. Ele é um filme com... Ele me deu... Quando subiu os primeiros créditos, me deu um quesinho de nostalgia. Quando subiu ali o logotipo da Paris Filmes. Porque eu lembro que Paris Filmes era um dos estúdios que mais tinha... Quando eu era pequeno e pegava fita de VHS para alugar, e era a bandeirinha dos Estados Unidos ou umas fitas roxas, era assim, era o filme do Van Damme, era só umas porcarias, assim, cara. Aí eu pensei, Paris Filmes agora melhorou, tá fazendo o filme de... Mas o pior... Quem sabia, mal sabia. O pior é que a abertura do filme é legal, que é o negócio do vinil, o filme começa com eu não sabia daquilo ali. E eles contam a história de como o vinil é feito. Isso é interessante. Só que daí sai essa cena e ele entra numa igreja onde tem uma banda gospel tocando e ele começa a dançar de terno e gravata e pular junto com os caras da música. Aí já quebrou toda a magia do negócio. Aí tu já viu que o troço ia ser uma palhaçada. Ele é coerente, né? Ele começa com uma cena constrangedora e acaba com uma cena constrangedora, talvez até mais constrangedora, né? Não é segredo, que nem a gente falou aqui, que esse produtor morre.
Só que aí, tipo, ele abre as A portas. sorte dele, porque ele não precisou ter visto esse filme. Ele abre as portas ali e tu acha assim, beleza, vai subir os créditos, né? Ufa, acabou. Não, tem mais uma cena musical que entra a Donna Summer e aí depois começa a entrar todo mundo, mas não é uma coreografia. Não. A impressão que eu tenho é que o diretor pegou e disse assim, sabe aqueles vídeos de final de ano de televisão, assim, de Réveillon? Agora todo mundo entra lá e começa a dançar. Aqueles shows em homenagem, assim, tipo, o show de homenagem ao George Harrison, que teve quando o George Harrison morreu. Aí tem um monte de junta artista todo e mundo. no final sobe todo mundo. Todo mundo toca a sua partezinha ali. É isso aí, só que mal feito. Eu tava procurando aqui uma lista rápida, assim, a gente também não se aprofundou nisso, assim, de alguns filmes que são tão ruins, que não é que eles tenham virado filme cult, porque alguns continuam sendo considerados muito ruins, mas a galera pelo menos levou eles para outro lado aqui. Eu só botei filmes ruins no Twitter. Não, botei no Google, botei piores filmes. E aí apareceu coisas que nem o Esquadrão Suicida, que continua muito ruim e não é nem engraçado. Mas tipo, Batman e Robin, que são é muito ruim. O Batman com mamilo, né? Isso, e o Batman gritando Cauabonga, o Robin gritando Cauabonga, e eles usam bate-cartão de crédito. E há um tempo atrás teve uma galera tentando... Não, o filme não era tão ruim, ele foi mal compreendido. Não. O filme é horrível. Tem o filme da Mulher Gato também, né? Que é muito ruim. Esse é o nome da Michelle Pfeiffer, né? Isso. O Liga da Justiça, eu sei que tem seu fã-clube, principalmente a versão do Zack Snyder. Você tá falando de 4 horas ou de 2 horas? O do Zack Snyder é só ruim. O outro é insuportavelmente ruim. Mas assim, eu tava vendo aqui, os que fazem a curva e ficam engraçados... eu nem vou falar que apareceu o Glitter, que é um filme da Mariah Carey, assim como o da Cinderela... As Avessas? Não, o da Carla Pérez, que ela faz bom. Cinderela Baiana. Cinderela Baiana, que ela faz Não, esse não. A gente falando de Carla Pérez e Cinderela Baiana. Não, eu me lembrei do Sharknado, cara. Sharknado é isso, cara. Ele é tão ruim que assim, mas assim, tu já sabe que ele é uma porcaria, cara. E aí, claro, os Deadwood. Eu não vi o artista do desastre, né? Não. O agora que ganhou, que o ator foi indicado pro Oscar, que era um filme sobre um filme muito ruim. Não tô lembrado. Eu vou, enquanto a gente vai falando de outros aqui, eu vou pesquisando. Eu acho que é o Artista do Desastre o nome do filme. Pode ser. Mas enfim, tem isso, né? Dos filmes acabarem virando piada e a partir do momento em que eles viram piada... Artista do Desastre. Como é que é o nome do ator ali? Só me fugiu o nome dele. James Franco. Que é baseado num filme muito ruim desses, né? Cancelado James Franco. Isso. O próprio Ed Wood tinha isso, assim, né? O filme do Ed Wood feito pelo Tim Burton é muito bom. Muito bom. Mas aí tu vai ver os filmes do Ed Wood e eles realmente eram muito ruins. Eram toscos, na verdade, né? Porque não tinha dinheiro, né? Sim, mas assim... Tu começa a ver e tu acha ele engraçado. Tem 1h30. A última meia hora, tipo, já perdeu a graça, assim. O Planeta 9 do Espaço Proibido, o Glenn Glenda. Hoje em dia é até mais fácil de achar. Mas eles viram a curva e eles acabam virando filme de culto, né? Eu não sei se esse aí não vai virar Esse da Era de Ouro? Acho que não. Porque tu tem que ter alguma coisa, né? Algum fio para que tu possa te agarrar ali e tentar tornar aquilo, ou ele é muito engraçado, que nesse caso não é, né? A gente ri de constrangimento, mas não ri do filme, né? E não ri com o filme, no caso. E ele tem que ter ele não tem uma baixa produção, né? Ele não ele não é pobre. Claro, ele não é um filme de grande orçamento, porque ali tu vê a principal atriz é a Michelle Monaghan, que tá meio fora do mais de uma vez o cara pergunta pra ele, você é pai? Você é pobre? Então mas ele não tem esse pecado de ser um filme tão tosco. Não é um filme B, por exemplo, né? Não é. Ele é um filme, né, com uma grande produtora por trás. Então, tipo,
O que pode se fazer é tentar resgatar de novo essa história desse cara aí, do Neil Bogart, e tentar contar de novo de uma outra forma, que não seja feito pelos filhos dele. Me pareceu isso, é um filme caseiro feito pra família que os caras largaram pro grande público. Assim. Coisa que tu devia ter vindo em casa, assim, com teus... Por isso que eu digo, no Natal, assim, homenagem ao pai. É o Nissin Orfale com grande orçamento, mas tu imagina perder 2 horas, crianças querendo abrir os presentes, e esse filme não acaba nunca, né? Porque chega no final, quando tá, beleza. Se eu passei por isso, por que a criança da família não deveria passar? Exatamente. Vamos dar dicas da semana essa semana? Ou... Vamos. Tem que me lembrar, deixa eu puxar alguma dica. Eu puxo hoje, então. Tá, vai tu que eu vou Matheus libera a trilha aí e eu puxo a dica. Bom, vamos lá. A minha dica da semana não é nem assim um grande filme, mas dá para perder 2 horinhas ali de boa. É um documentário que tem na Apple sobre o Stephen Curry. Stephen Curry subestimado, né? Ficou em português. Stephen Curry subestimado. Para quem não sabe, né? Para quem não tá feito, Stephen Curry é o jogador de basquete lá do Golden State, um dos melhores da atualidade. O Márcio que conhece basquete tá na turma dos maiores de todos os tempos? Sim. Acho que sim. Não ali entre os 3, 4, um cara mas que mudou, assim, mudou o estilo, não fala isso, mas mudou o esporte, assim, com as bolas de 3 pontos, ele mudou a história do basquete. Sim, mudou o jeito como se joga, né? É um Stephen Curry Begins, assim, né? Não é um apanhado da carreira dele, é um filme que se foca mais no quanto ele era desacreditado, e aí ele se foca justamente na juventude dele, né? No basquete colegial, universitário, né? E aí faz o paralelo depois com quando ele começou na NBA, e depois ele tem um mundaréu de títulos aí. É interessante, não fala tanto do Golden State, assim, quem for esperando muito a carreira dele no Golden State vai se decepcionar. É mais ele no time lá dos Wildcats, que é o Henderson, não? Davidson. Time Davidson, que o codinome era os mascotes, né, que eles eram os Wildcats. É tipo aquele time que vem das primeiras rodadas da Copa do Brasil e chega na semifinal. Assim, é o tipo Ipiranga, aquela vez. Não, o 15 de Campo Bom. 15 de Campo assim, Bom. Isso. É como se o Curry jogasse no 15 de Campo Bom. Enfim. O Dauri do Golden State Warriors. Exatamente. Stephen Curry subestimado, tá na Apple TV Plus, Márcio. Então vamos seguir na Apple TV Plus. Eu tô vendo algumas séries, mas eu recém comecei a ver, eu não quero dar de dica antes de terminar elas, porque vai que a coisa desande, né? Então eu vou esperar, talvez na próxima semana eu traga alguma série aqui. Mas de filme eu vou dar que eu tava há tempos na minha lista e acabei vendo esse final de semana, e até que eu gostei bastante, não sei se o Carlos chegou a ver, com a Jennifer Lawrence, aquele A Passagem. Sim, que ela o cara foi indicado ao Oscar de coadjuvante. De 2022, ela é uma veterana de guerra que vem lesionada. Ela tem trauma, né? É muito bom esse filme. Ela vem lesionada lesionada é ótimo, de dica né? aqui em algum momento. Pode ser. Mas vai de novo, já que eu tô Vai. E daí ela vem... sofre um ataque lá no Afeganistão, porque ela é soldado lá e tal, e sofre uma lesão séria, e daí vem para se recuperar nos Estados Unidos e volta, depois da recuperação no hospital, ela volta para casa, e tem relação com a mãe, ela começa a interagir com um cara que é dono de uma mecânica, e o cara também tem vários traumas anteriores, e eles começam a se conectar e tal. Então anteriores, e o cara não tem um pedaço de uma perna também, que ele perdeu no acidente de carro, então não só traumas emocionais, como traumas físicos também. E daí eles começam a se conectar e tal, e tem os problemas dela, enfim. O filme é bem interessante, e é um drama, na real, né? Não esperando uma história de ação, é um drama. E tá na Apple TV Plus, A Passagem. Causeway. É um filme que tanto ela quanto ele, as atuações são muito boas. Né? Sim. Parece aquele primeiro filme que ela fez quando ela era, antes de ser famosa. O Lado Bom da Vida? Deixa eu ver aqui. Com o Bradley Cooper, não? Acho que não. É um filme quase independente. Como é que eu vou achar o nome aqui, já falo. Winter's Bone. Filme de 2010, Winter's Bone. Agora... Peraí, ele tem o nome em português. Inverno da Alma. O Inverno da Alma, Inverno da Alma, Winter's Bone, que é o filme, logo que ela começou, acho que foi o primeiro filme que ela despontou, assim, um filme independente.
E é mais ou menos essa vibe o filme, assim. Então tá, a gente acaba o programa sobre um filme muito ruim, dando dica de 2 filmes bons, pelo menos. E a gente volta semana que vem. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, né? Tem dia que é noite. Hoje, assim como o com exceção Brasil... com exceção do Vasco, né? Semana que vem a gente espera voltar falando de coisas boas aí, certo? Valeu, um abraço, tchau, tchau.